Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. E como eu falei na minha última lição, a lição anterior, né? A lição anterior que por mim foi apresentada, nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, tanto na questão da saúde, né? Mas como também falei, nós atravessamos um momento político delicado, né? Um momento delicado em todas as esferas do poder, dos poderes do nosso país. E como eu falei também, nos compete como cristãos, como cidadãos, orar para o nosso país, para, como diz a própria palavra, para que nós possamos ter dias tranquilos, né? Não porque simpatizamos com esse ou com aquele que está no poder, mas porque a palavra assim nos garante que nós precisamos interceder para que nós possamos ter uma vida tranquila. E assim nós devemos fazer. E também nós estamos vivendo nesses dias, né, uma campanha de oração em que nós estamos orando durante 7 dias, né, para que realmente, justamente em prol do nosso país, do nosso Brasil. Né? Então que você também possa ter sido enganjado nesse projeto. E nós continuamos estudando, né, lições da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que tem por tema Esperança em Tempo de Quarentena, e a lição que nós vamos estudar hoje fala sobre a questão presença suficiente. E nós sabemos que também no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas vivem numa insatisfação muito grande. Né? E nós vemos também que muitas pessoas, melhor dizendo, muitos cristãos, vivem uma insatisfação. Né? Não se atém só à questão de viver o cristianismo, de estar com Cristo, de viver, mas sim de poder absorver ou ter alguma coisa através do cristianismo. Né? A presença de Cristo, né, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, não tem sido suficiente para muitos, infelizmente. Né? Porque nós vivemos num tempo onde até a geração de cristãos tem sido uma geração de consumismo, se podemos assim dizer. E o autor aqui começa dizendo, né, que, primeiro fazendo referência aí lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, nos versículos 5 e 6, né, e o versículo 5 especificamente é o versículo texto, né, deste estudo que nós estamos fazendo hoje. E diz assim os versículos 5 e 6 de Hebreus, no capítulo 13, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousei dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Né? Então, já aqui, né, vamos atribuir aí, né, que seja Paulo que esteja falando aos Hebreus, né? Vamos acreditar sim que essa carta tenha sido escrita por Paulo. Né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, né? Que muitas das vezes as pessoas, como eu falei, que não estão contentes com o que têm. Né? Mas aqui está dizendo que Cristo nunca nos desamparou, que Ele sempre esteve e está ao nosso lado. Né? Que o nosso contentamento vem de Deus, vem através de Deus, vem através da sua palavra, vem através das suas promessas. Não daquelas promessas que o mundo, ou as pessoas, ou os homens oferecem, ou os líderes oferecem. Né? E o autor diz aqui, disserta aqui no seu texto, diz o seguinte, se perguntamos às pessoas o que lhes falta para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que, se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto das suas vidas. Outras dirão que é a saúde o item indispensável para viverem em paz. Pode ser até que alguém responda que é a propriedade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema dessas respostas o grande problema dessas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, né? Ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus, que podemos traduzir também em nossa salvação. Se temos Deus, nós estamos também garantidos na nossa vida futura, que como o texto aqui nos leva a pensar que é o mais importante. O Senhor já providenciou
tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. Deus, o Senhor, já providenciou tudo que realmente precisamos, né? E podemos ter certeza que a presença de Deus está conosco, pois isso é uma promessa. Ele fez. Na história bíblica, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. A história nós conhecemos, né? Que Moisés estava à frente do povo, guiou o povo, ele não entrou na terra prometida porque Deus assim não quis, mas que depois que Josué assumiu a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida, mas nós podemos ver que durante esses 40 anos, Deus foi suficiente na vida daquele povo. A palavra vai dizer, vai nos mostrar, apesar da reclamação do povo, não faltou segurança, não faltou comida, não faltou abrigo, não faltou direção de Deus, e eles chegaram ao seu objetivo. Né? Então, mostrando que Deus está presente em todo o tempo, mostrando que Deus é suficiente na nossa vida. As promessas de Deus são suficientes na nossa vida. O que Deus coloca é o necessário para que nós possamos nos manter e chegar ao nosso destino. E aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Né? Então, muitas das vezes o povo de Israel, né, teve ali aperto, foram pressionados pelos inimigos, mas Deus disse: olha, eu não vou desamparar vocês. Né? Eu estou com vocês todo o tempo. Eu que estou guiando vocês e vocês vão chegar ao seu destino. Né? Porque eu, Senhor, é em quem nós temos, que o povo de Israel, através de Moisés e depois através de Josué, que estavam a confiança deles. Né? Deveriam estar, né? Muitos provavelmente não estavam desanimados, mas Deus o tempo todo fazendo com aqueles que estavam liderando o povo ali ficarem desanimados, mostrando que o que ele fazia pelo povo era o necessário para que eles pudessem chegar ao seu objetivo. Apesar de, se a gente voltar um pouquinho na história, ver através da desobediência do povo e tudo que eles fizeram, mas Deus era com eles o tempo todo. Quando eles se arrependiam, Deus trazia de volta e Deus acalentava o povo, Deus guiava o povo, confortava o povo e conduzia o povo. E também lá em Josué, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa foi a mensagem que Deus deu para Josué, e essa promessa, e ele transmitiu isso ao povo, para encorajar o povo. É isso que Deus faz, mostrando que nos nossos momentos difíceis, Ele é que nos encoraja. Ele está dizendo assim: ó, vai, porque eu sou contigo. Assim como tem sido com aqueles que guiaram o meu povo, eu também sou contigo. Ele está dizendo isso para cada um de nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis? Com certeza estamos vivendo momentos difíceis. Mas ele fala assim: ó, eu sou com vocês, eu não vou desamparar vocês. Né? Então, vocês são aqueles que precisam resistir. Né? E eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Que diz na palavra, né? Como ele falou para os discípulos, até a consumação dos séculos. A presença é suficiente, os recursos não são. Isso nós sabemos, né? Sabemos que Deus é suficiente. Muitas das vezes as coisas, as ferramentas que nós temos na mão, tudo que nós possuímos, muitas das vezes são insuficientes para realizar aquilo que nós queremos. Mas a presença de Deus, mas o mover de Deus, a ação de Deus, o estar de Deus, né, o controle de Deus, isso tem sido bastante, ou deveria ser o bastante para cada um de nós, para que nós pudéssemos chegar ao destino final, né? A presença de Deus, né? Como ter uma vida de contentamento, uma vida realmente na presença de Deus, apesar de todas as circunstâncias. E o autor diz aqui o seguinte, né? Fazendo uma citação lá de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, foi o primeiro versículo que nós lemos, mas vamos reler aqui. Ele diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não os te deixarei, nem te desampararei. Ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. O que nós falamos anteriormente. Né? E voltando a falar um pouquinho lá do povo de Israel, a palavra vai dizer que eles andaram 40 anos pelo deserto, a roupa não se desgastou, o calçado não se desgastou, a segurança, como eu falei, Deus continuou provendo, né? O descanso deles, Deus continuou guardando, continuou conduzindo o povo até
você chegar ao seu destino final. Até quando eles perderam o líder, que Deus recolheu Moisés, Deus já havia providenciado outro, que é Josué. Então não faltou absolutamente nada, né, quando Deus realmente está no controle de todas as coisas. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém, e muito mais da presença de Deus. Acumular riquezas neste mundo não garante a ninguém, e muito menos satisfação da sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. O versículo 5 ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através da sua promessa se fez presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais. Mas o cristão depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem a sua utilidade, né? E a própria palavra fala, né, que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? É aonde a Bíblia fala que onde você bota o seu coração, aí também está o seu tesouro, né? Então nós temos que ter cuidado. Aonde é que estão as nossas expectativas? Aonde é que está a nossa esperança, né? Em quem nós confiamos nas horas difíceis, né? Quem é que pode resolver a nossa situação, né? Então nós temos que saber aonde nós temos colocado as nossas expectativas, as nossas esperanças, né? Como diz aqui o autor diz aqui, qual faz essa colocação, a própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. A presença é suficiente, o tempo não é, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, no tempo presente, né? Parece que nós temos muito mais atividade, muito mais coisas para fazer, e o tempo que nós temos muitas vezes é insuficiente para realizarmos tudo. E muitas pessoas ficam angustiadas, ficam preocupadas, né? E realmente passam mal e não conseguem realmente levar a contento as coisas que precisam fazer, porque isso muitas das vezes tiram a paz, porque você não tem o controle. E a palavra de Deus fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que do mais ele vai fazer, né? Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todas essas promessas e todas essas expectativas, muitas vezes, muitos de nós esquecem, né? E entramos num processo de angústia, de desespero, porque queremos controlar aquilo que não temos o controle. Porque o tempo é de Deus. Nós vivemos no tempo que Ele permite, não no tempo que nós queremos. E o autor diz aqui o seguinte, a carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retomando as práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote da utilização do templo. Este templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas, a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos, a promessa era maior. Nós vemos que ainda nos dias de hoje, muitas pessoas se pegam a isso, né? Precisam lá ter o lenço ungido, a rosa ungida, precisam ter alguma coisa, tentar materializar a fé, né? Como naquele período lá, né, que nós vemos lá dos judeus, lá do judaísmo, eles tinham que oferecer sacrifícios, né? Mas Jesus veio e realmente fechou essa parte da história, diz que o véu, quando ele foi rasgado de cima a baixo, mostrando que o acesso agora não é através de mais de um homem, não há mais um mediador
humano, mas há um mediador que é Jesus Cristo, né? E nós temos acesso, e esse sacrifício humano não precisa mais ser feito, porque Jesus já fez o sacrifício maior. Mas muitos ainda não entendem, né? E querem caminhar de joelho, querem fazer isso, querem fazer aquilo, muitas das coisas para tentar materializar a sua fé e mostrar que realmente precisa do favor do Senhor. Mas essas coisas, elas não estão de acordo com os ensinamentos do Evangelho, né? Porque diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é o Deus homem, né? E nós devemos, a palavra diz que ele é aquele que realmente nos traz esperança, né? Não é as coisas que realmente nós colocamos as nossas expectativas nas coisas, né? Ah, se eu fizer isso, para Deus ele vai realmente ver o meu sacrifício, ele vai me recompensar. Não. A Bíblia fala que realmente o que nós possuímos é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele nos abençoa. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estamos na presença de Deus apenas se estivermos no templo. Em nosso salão de culto, nessa quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudades dos irmãos, das irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja. Mas, com certeza, não estaremos nunca distantes da presença de Deus, mesmo em casa, uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem ela, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está sempre conosco e ela simplesmente nos basta, né? Temos que acreditar que a graça de Deus nos basta, que a presença de Deus nos basta, que Jesus é suficiente, que o Espírito Santo é aquele que está conosco. E como ouvimos na mensagem de quarta-feira que o pastor falou, Jesus está dentro de nós, né? Ele não está lá no templo, quando nós vamos no templo. Ele não está nas quartas-feiras, quando nós vamos no templo. Não está no domingo lá no templo. Mas quando nós chegamos no templo, ele já está conosco. Ele fez habitação em nós, porque nós somos moradas do Espírito Santo. A presença é suficiente e os nossos cuidados não são. Lá no Salmo 137, versículos de 7 a 12, né, Davi fala da presença de Deus que abrange a todos os lugares e é um dos ensinamentos mais belos das Escrituras. A onipresença de Deus. Diz assim: para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estarás. E se subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti trevas são. Ou seja, né, Deus está no controle de todas as coisas. Pode estar claro, pode estar escuro, pode estar fácil, pode estar difícil, e Deus está no controle, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que não é trevas, não é o dia que nos vai afastar e vai fazer com que realmente a direção, que Deus vai perder a direção. Ou seja, Deus não perde a direção. Ele sabe para onde nós precisamos ir e nós precisamos colocar isso na nossa mente. Que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele vai à frente, que Ele é que está à nossa direita, Ele está à nossa esquerda, e Ele está à nossa retaguarda. Como diz aqui o prefácio desse tema. A presença dEle é suficiente. Os nossos cuidados não são, mas a presença dEle é suficiente. E nós precisamos acreditar nisso. Às vezes ficamos preocupados com a presença dEle, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para punir dos nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros são diante dos seus olhos, mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois se não compreendemos erradamente a natureza da presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir os seus filhos. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo. Começou o princípio das dores. O mundo está acabando. Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor.
Então nós sabemos que a Bíblia fala que aquilo que nós ceifamos, nós colhemos. Né? Então, quando o homem manipula a natureza, quando o homem manipula o conhecimento de maneira errada, manipula a ciência de maneira incorreta, nós vamos ter consequências. Né? Vamos pagar pelos nossos erros. Haja visto, como falei, voltarmos lá um pouquinho lá no passado, isso aconteceu toda vez. E a Bíblia fala, a alma que peca, essa morre. Ou seja, tudo que nós fazemos que vai de encontro à vontade de Deus, não é porque Deus castiga, é porque nós ferimos as leis naturais. Né? Então aí as consequências vêm, né? E às vezes nós não queremos assumir. Né? Nós precisamos assumir os nossos erros. Né? E a palavra fala que nós precisamos nos arrepender, voltarmos para o nosso Senhor, porque Ele é o suficiente na nossa vida. Embora o mal exista, aconteça nem sempre, embora que o mal exista e aconteça, nem sempre isso é a vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida de acordo com as leis estabelecidas dessa criação, como já havíamos falado. E como a sua permissão, Deus se fez presente para salvar, com a sua mão o Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais importante para nos trazer paz, tranquilidade. E assim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Né? Então, isso é um fato. Não podemos fugir disso. Não é o que eu faço, mas é o que Deus faz. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que realmente eu projeto, mas é o que Deus realmente projeta para que nós possamos viver. Né? E a palavra fala, né, quem é o homem para aumentar 1 centímetro, né, um côvado na sua estatura? Não podemos fazer isso, mas Deus é que pode. Deus dá vida àquele que está morto, Deus cura o ferido, né, Deus transforma situações, né, Deus transforma mal em bênção. É isso, então é Ele que controla e Ele é suficiente para fazer todas essas coisas. Não nós, né, não o nosso cuidado, não a nossa ação, não a nossa vontade. Para pensar e agir. A certeza da presença de Deus traz segurança. Que bom, né? E é uma concepção da fé. Não devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco. Mas o justo vive pela fé. Né? Essa é a declaração lá de Abacuque no capítulo 2, versículo 4. E não é pelo que nós sentimos. Né? Porque às vezes, mas que Deus não me abandonou, Ele não olha mais para mim porque eu estou passando por essa situação. Né? Aí fica imaginando aquelas pessoas que viveram naquele tempo, né? E que não conseguiram enxergar, porque lá no período interbíblico, Deus ficou 400 anos sem que o povo pudesse ouvir a voz de Deus diretamente. Mas Deus deixou de estar com o povo e deixou de agir? Não. Né? Foi o silêncio de Deus, mas a ação é Deus falando, Deus fala de todas as maneiras. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas e suficientes de estabelecer o relacionamento real com Deus. Jamais provaremos de acordo com os métodos científicos a presença dele, mas provaremos os seus bons frutos em nossa vida. Cremos, mesmo que sem ver e sem sentir que ele está conosco, sem duvidar, baseado na sua presença, é garantida por sua fidelidade e amor. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas Ele é quem está à nossa procura para nos encontrar. João 4:23. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar esta presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e dá a sua vida pelas suas ovelhas, como não nos dará a Ele todas as coisas? Né? Romanos capítulo 8, versículos 32 e 30, versículos 32 a 39. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas. E a respondermos segundo a promessa que também ouvimos.
como estamos lidando com os nossos recursos? Aquilo que Deus coloca nas suas mãos. O que você tem feito? Como é que você faz? Né? Esse é um questionamento que o autor faz para que nós venhamos a fazer para nós também. Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida? Depende mais do nosso cuidado ou dos cuidados de Deus? Aí, João, no capítulo, estava dentro do texto, João capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Né? Muitas pessoas, mas onde é que eu devo adorar? No monte, na igreja, em casa? Ele procura verdadeiros adoradores. O lugar que você quiser adorar, você pode escolher. Deus não impediu para que você possa fazer isso no lugar, mas que você seja um verdadeiro adorador. E lá para fechar aqui, né? Nós vamos ler aqui o texto que o autor colocou também para que nós pudéssemos meditar. Romanos no capítulo 8, versículos de 32 a 39, né? Que Paulo vai nos dizer o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação com os escolhidos de Deus? É Deus, é quem justifica. Então não fique preocupado que as pessoas falam de você, que você é cristão, que você não deveria fazer isso, aquilo, você deveria tomar essa ou determinada aquela posição. É Deus quem nos justifica. Quem é o que condena? Pois Cristo que morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, não é? E podemos parafrasear aqui, podemos dizer, a pandemia, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, né? Quando fala, lá naquele tempo, ele fala a questão da morte da espada. Hoje a morte continua, né? Através das doenças, através da pandemia, através das dificuldades, né? E através de várias situações, né? E da espada também, muitos nossos irmãos em Cristo pelo mundo afora também suas vidas têm sido ceifadas, né? Então a perseguição ela está aí, né? A fome está aí, a nudez está aí, o perigo está aí, a espada está aí, né? Os perigos continuam, mas nós precisamos estar firmes. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presentes, nem por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não que essa possa ser a sua oração, a minha oração, a nossa esperança, a nossa expectativa de realmente saber que Deus é suficiente na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque Ele está à destra de Deus, intercede por nós. E o Espírito Santo, que é o Consolador, e aquele que está dentro de mim, está dentro de você, para que nós possamos ter vida e vida com a mudança. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas e que através do que Ele tem para cada um de nós possamos viver dias melhores na presença dEle, para a honra e glória do nome dEle. Assim que Deus nos abençoe.